quando veio essa proposta, essa informação, eu falei, cara, isso foi em março, eu tinha 2 meses pra botar uma caminhada na rua. Falei, cara, né, dá medo, pô. Eu falei, mas tem que ser esse ano. Pô, vamos pensar. Pensei uma semana, e aí, pô, faz. Falei, cara, vamos pensar mais um pouquinho. Passou mais uma semana, e depois falei, é agora, tem que ser agora. Vai. Perdeu uma semana. Mas eu tentei. A gente pensa um pouco, eu falei, cara, porque assim, não é. Não é. Eu falei, gente, é na cidade, é uma cidade. Vamos tomar uma caminhada com Zé Pilintra na cidade. E conservadora, né? religiosa, fervorosa, bolsonarista. E eu olhava aquela multidão de pessoas com o seu chapéu, com a sua blusa preta, branca e vermelha. Eu fiquei, gente, a gente está aqui e a gente parar um município inteiro para olhar pra gente. A gente parou um mercado. Eu olhava pro lado, as caixas de mercado estavam paradas. Ninguém trabalhou, pronto, parou a cidade. Ninguém. A rodoviária parou para ver a gente. Então, esse impacto. Julho é o mês das pretas, um convite para reconhecer essas lideranças que estão mudando seus territórios e também mostrando que combater o racismo também é construir políticas públicas, fortalecer identidades e abrir caminhos para as próximas gerações. É sobre isso o nosso Empoderação de hoje. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Tenho a honra de receber aqui Clara Preta, mulher preta, jornalista, elaboradora e gestora de projetos. Tudo bem, Clara? Tudo bem, bom dia. Clara, militante das pautas LGBTQIA+, e dos direitos das mulheres negras lá de Barra do Piraí. Sul Fluminense e Volta Redonda. Ótimo. Ao lado dela tenho Juliana Dunlop. Tudo bem, Juliana? Olá a todos, bom dia. Juliana, mulher preta, homossexual e bilíngue, é integrante da Associação Centro Espírita dos Sete Orixás e dedica sua atuação à valorização da cultura afro-brasileira, da espiritualidade de matriz africana e atualmente está como presidente da comissão organizadora da Caminhada e Cortejo Sul-Fluminense de Zé Pilintra, realizada anualmente em Barra do Piraí. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma alegria recebê-las. Fizeram boa viagem? Graças a Deus. Viemos. Foi tranquila? Ótimo. Vieram o quê? De ônibus, de carro? De ônibus. Ah, então deu pra cochilar um pouquinho? Deu. Um pouquinho. Eu sou dessa. Eu entrei no ônibus pra poder viajar. Ônibus, carro, qualquer tipo de transporte. A gente vem conversando bastante sobre hoje, né? Ah, é? Ah, que interessante. Então, ficaram no Rio, que vocês disseram. Deu pra curtir um pouquinho a cidade? Deu uma saidinha. Estamos longe dos perigos noturnos. Com certeza. Tá ótimo. Então, eu já fiz a apresentação de vocês aqui e agora eu quero que vocês se apresentem, que vocês falem da trajetória de vocês. Vou começar com a Juliana, que eu sempre começo por aqui, tá, Clara? Juliana, sua trajetória, queria que você falasse um pouco da sua história, né, de maneira resumida. Quem é Juliana Dunlop? Juliana Dunlop é uma pessoa que sempre foi muito religiosa desde criança, porque eu tive uma mãe muito religiosa. Sou espírita desde criança, de frequentar escolinha dominical espírita, porque eu tenho outras vertentes, né? Depois, nos Estados Unidos, ainda na minha infância, eu conheci a Igreja Messiânica, que é espiritualista. Eu já tenho 30 anos de membro de Igreja Messiânica. E a Umbanda, eu sempre ouvi, um dia você vai estar lá, um dia você vai estar lá. E eu assim, não, já tô bem, sou messiânica, tô resolvida. E hoje eu sou umbandista. E hoje você tá lá? Tô lá, com os 2 pés, pés e mãos firmes lá. Hoje estou presidente da comissão organizadora da Caminhada do Cortejo Sul-Fluminense Zé Pilintra, com muito amor, muita fé, muito orgulho. E as entidades me ajudando a seguir aí esse caminho que é bem... Dá uns tropeços, mas a gente resiste, a gente segue em frente na fé. Clara. Bom, eu sou a Clara Preta, eu sempre tive a necessidade de compreender as pessoas e sempre fui muito apaixonada por mudanças. Sempre estive muito envolvida, né? Ainda mais na escola. Tive uma adolescência dentro da escola muito complicada, com bullying, com racismo.
Então, dentro do meu desenvolvimento pessoal, eu entendi que um dos meus propósitos é oportunizar outras pessoas, abrir caminho para outras pessoas através de projetos sociais, através de comunicação. E eu aceitei porque é o que me faz bem e a gente está aqui para abrir caminhos para outras pessoas. Viver com propósito? Viver com propósito. É isso. É isso, né? Por que sem isso, né, gente? Porque viver só por viver, né? Muitas pessoas, assim, associam o debate racial às grandes cidades, aos grandes centros, né? Mas ele é tão importante quanto também no interior. E aí a gente está falando de Barra do Piraí, uma cidade com 92 mil habitantes, aproximadamente, sendo a maioria de mulheres e negros, né? Lá na região. Eu queria que vocês falassem sobre o olhar de vocês, como é o município frente a essa questão racial, né, como é a cidade. E aí, Juliana, eu começo com você. É uma luta, né? Em todos os lugares, né? Todos os lugares. Assim, a gente vem do Vale do Café, que é uma região que teve muitos escravos, né, assim, no Brasil todo. Mas ali, essa resistência em relação à escravidão ainda permanece muito, né? Ainda persegue muito, inclusive na nossa religião, né? Então, fugiu a palavra. Então, a cidade, apesar dos desafios, né, que é uma cidade histórica, que tem uma ligação aí com a escravização. Pois a gente ainda luta bastante pelos nossos direitos de ir e vir como religião de matriz africana. A gente tem toda aquela questão de lutar contra para desmistificar, né, essa demonização que impõe sobre a nossa religião. E os barões do café, né, são muito... Eu digo que, assim como nós temos nossos antepassados negros que estão ali nessa luta, nessa resistência junto com a gente, os barões do café também, os seus ascendentes têm lá também essa força. É uma guerra muito espiritual, né? As pessoas olham muito só para a matéria, e eu digo que a gente precisa começar a olhar mais pelo espiritual. Começar pelo espiritual, né? Em relação a rezas e orações, porque o espírito precede a matéria. Então tudo começa de lá para cá, e não daqui para lá. Acho que a gente vai começar a quebrar essa resistência quando a gente começar a entender isso, como espíritas mesmo, entendendo que a gente precisa começar pelo espírito, para começar a refletir na matéria e começar a dissolver toda essa resistência que a gente passa. Clara? A gente vive numa sociedade patriarcal, machista. Então, o caminho é exatamente o que a gente está falando. A gente ir pelo caminho do espírito, da essência, ainda mais no enfrentamento ao racismo, no enfrentamento à violência contra a mulher, num município que grande parte é conservadora e segue mais a igrejas, pautas da igreja, cristãs. Então, que a gente possa, através de projetos, através de cortejos e caminhadas, conseguir conscientizar, abrir a mente dessas pessoas de que existem outras fés. Na verdade, a nossa fé, ela chegou primeiro, ela já existia, né? E fomos colonizados. Então, que a gente possa romper essa barreira, romper o racismo, romper o preconceito religioso para uma sociedade mais justa. E vocês se integram à área da cultura, né? A cultura também é uma importante ferramenta para combater o racismo, Clara? Muito, muito. No Sul Fluminense, a gente vê o jongo, a gente vê os quilombos se organizando, inclusive. Eu tive a oportunidade de escrever um projeto de levar... Eu fazia parte do Fórum das Mulheres Negras e eu escrevi um projeto para levar essas mulheres para o Quilombo São João da Serra. Todo ano eles fazem eventos e eles se reúnem, a roda de samba, tem a missa preta. Maracatu. Maracatu, então é uma explosão de cultura e acesso à nossa ancestralidade. E muitas mulheres, principalmente as mulheres pretas, as pessoas pretas, nunca tiveram acesso a um quilombo. Na verdade, tem gente que nem conhece, não sabe nem o que é um quilombo. Então, eu tive a oportunidade de escrever esse projeto, consegui um ônibus e a gente levou essas mulheres. E quando chegamos no quilombo, o olho dessas mulheres brilhavam
do tipo, nossa... É distrito de Barra do Piraí? É Valença. Valença. Ah, tá. É. E quando elas chegaram no quilombo, eles tiveram acesso e estavam na roda de samba, e onde sempre 90% das pessoas eram pretas, reunidas, e tinha os mais velhos, os mais novos. Elas viraram pra mim e falaram, nossa, eu não tinha noção que isso também fazia parte de mim. Uma energia surreal lá. Então, Você também foi? Não tem como perder. O dia que você for, você vai falar, tô pronta pro ano que vem. Porque é em maio, né? É uma vez no ano. Não, teve uma vez que eu quase fui. Tem um amigo do meu marido que ele tinha um evento, alguém estava organizando uma excursão justamente para lá. Sim. E aí ele comentou com a gente, ele é preto também, é historiador, professor da rede pública. E aí ele falou, vamos, eu fiquei super empolgada, mas na hora ele teve alguma questão e a gente não pôde ir. Mas isso ficou registrado na minha memória. Então, acho que agora... Vocês falando, assim, dessa beleza, dessa riqueza que é esse evento. Você vai sentir quando chegar lá. Porque, assim, lá é parte é a nossa história, né? É um quilombo, sabe? Conhecemos a história do porquê da existência de um quilombo. E a gente ainda tem um quilombo. E qual é a lá. história do quilombo lá? Que vocês podem compartilhar? Não, assim, de qualquer quilombo, né? A história do quilombo foram os escravizados fugindo pro meio da mata, criando os quilombos para ter onde refugiar, né, da tecnologia ancestral, de estratégia, de acolhimento. O quilombo é isso, o aquilombamento é justamente isso. A gente foi a forma que os negros, os indígenas acolheram a si mesmo, acolheram a sua religião e cultuaram a cultura negra, rica, ancestral. Então, cultura, para além de uma dança, para além de uma apresentação, é acessibilidade. Então, quando a gente torna acessível a reconexão com a nossa herança ancestral, que é a nossa história, que é o quilombo, a gente consegue abrir portais para essas mulheres de se reconhecerem. Porque a colonização, ela embranqueceu muito a gente, a forma como a gente se veste, a forma como a gente conversa, a forma como a gente é mulher também. E o quilombo, ele veio para falar, ei, mulher preta, você veio sua história é essa. Sua história é aqui. Começou aqui. Começou aqui. Fortalecer aqui. Não, eu imagino que deve ser incrível, porque quando a Clara começa a falar, o olhinho brilha, assim, né? É maravilhoso, é energia ancestral. E tem a cerimônia da fogueira, né? Isso aí não pode perder. Era isso, era essa cerimônia que meu amigo havia sinalizado, que era muito isso importante. Acontece umas 6, 7 horas da noite, assim. É lindo demais. Porque aí tem a roda de maracatu em volta, o jongo em volta dela, é uma energia muito forte. Ai, gente, maio tá tão longe. Ai, meu Deus. Ai. Tinha que ser agora, em julho, né? Finalzinho de julho, agosto. Mas tudo bem, você pode visitar. Não precisa ser só em maio. Só que essa magia. A magia é em maio. E dentro dessa roda. Dentro do mês de Preto Velho, né? Então tem toda essa força mesmo. Não, já vou colocar na agenda, é importante. Já vou colocar aqui já. Vocês na área da cultura, né, estão trazendo essa experiência, essa riqueza que tem através desse exemplo lá do Quilombo São José, né? Do Quilombo São José. Para os jovens, o que a cultura, antes de a gente entrar para falar mesmo no cortejo, né? Como a cultura, ela contribui para esse aprendizado, para esse conhecimento sobre a própria história, Clara? Acessibilidade. Se a gente não tem acesso, a gente não conhece. E muitas das vezes a gente precisa falar, aqui, ó, isso aqui faz parte da sua história. Porque ninguém vai te falar, ninguém quer que você saiba que você veio do quilombo, que você tem uma herança ancestral. Ninguém quer falar de ancestralidade, porque não é católico. Uhum. Não é branco, não é colonizado. O que a colonização quer? O que a sociedade quer? Que a gente fique dentro das igrejas, que a gente anule toda a nossa riqueza. Então, quando a gente tem a oportunidade de conquistar um ônibus e levar... Foi mulheres, idosos, crianças. Então, quando a gente consegue levar essas pessoas nesses lugares e fazer elas reconhecerem que... Peraí... existe uma outra parte da história que não foi contada, aí tudo muda, porque vem da identificação. Ele materializa também, né? Sim. Não é só oralidade, não é só alguém falando, né? Exatamente. Você toca, você sente a casa, as casinhas,
né, de que são feitas de barro, e você observa também a forma como as pessoas que moram no quilombo se relacionam, porque são dinâmicas diferentes de quem está 100% na cidade e de quem mora no quilombo, ou a pessoa que tem o mínimo ali de acesso, que vai e volta. É possível essa reconstrução da socialização. Então, a acessibilidade é a melhor forma de se incentivar o jovem à cultura e o reconhecimento. Nós estamos conversando com Clara Preta, mulher preta, jornalista, elaboradora e gestora de projetos, militante das pautas LGBTQIA+, e dos direitos das mulheres. Clara acredita na comunicação como ferramenta de transformação social, eu também, e na luta por uma sociedade mais justa, diversa e antirracista. Também recebemos aqui hoje no Empoderação Juliana Dunlop, mulher preta, homossexual e bilíngue, integrante da Associação Centro Espírita dos Sete Orixás e dedica sua atuação à valorização da cultura afro-brasileira, da espiritualidade de matriz africana. Também é presidente da comissão organizadora da Caminhada e Cortejo Sul-Fluminense de Zé Pilintra, realizada anualmente em Barra do Piraí. Ambas representando aqui Barra do Piraí e Volta Redonda. Volta Redonda. Juliana, vamos falar então desse evento importante. A gente já falou de cultura, que já deu uma introdução também, cultura e religiosidade, para a gente falar sobre o cortejo, né, que vocês realizam lá em Barra do Piraí. Como surgiu essa iniciativa? Então, eu sempre digo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? No seu caso, você obedeceu, obviamente. Eu tentei dar uma segurada. Ainda tentou, que ousada, né? Abusada. Porque assim, eu imaginei, quando veio essa proposta, essa informação, eu falei, cara, isso foi em março, eu tinha 2 meses pra botar uma caminhada na rua. Falei, cara, né, dá medo, pô. Eu falei, mas tem que ser esse ano. Pô, vamos pensar. Pensei uma semana, e aí, pô, faz. Falei, cara, vamos pensar mais um pouquinho. Passou mais uma semana, e depois falei, é agora, tem que ser agora. Vai. Perdeu uma semana. Mas eu tentei. A gente pensa um pouco, eu falei, cara, porque assim, não é. Eu falei, gente, é na cidade, é uma cidade. Vamos botar uma caminhada cortejo de Zé Pilintra na cidade. E conservadora, né? religiosa, fervorosa, bolsonarista. Eu comecei a pensar nessa, né? Pô, vai botar? Tem certeza? Tá com coragem? E aquela coisa, não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai porque eu tô aqui. Falei, então tá. Então eu falei, tá, vambora. Vamos fazer. Começa a mexer nas papeladas, pede. E ficou todo mundo espantado, né? Que? Mas tem procissão disso? Até então eu chamava de procissão, né? Falei, agora tem. Não tinha tempo. Agora vai ter. Mas aí eu ia empurrar um pouquinho, mas minha ideia era de pensar até o ano que vem, para eu ter o ano que vem. E claro, pensando em não fazer, né? Falei, não sei se eu consigo, não sei se dá. Aí você vai fazer agora. Você vai. E você tem 2 meses. E em 2 meses saiu a primeira caminhada e cortejo de Zé Pilintra em Barra do Piraí. Que foi esse fim de semana? A primeira tem 3 anos. Tem 3 anos. Tem 3 anos. Esse fim de semana. Reuniu quantas pessoas aproximadamente a primeira? Uns 200, 300 pessoas. E a vontade. A gente tem um único local boêmio, né? Em Barra do Piraí, que é na Praça Pedro Cunha, Largo da Feira. E a ideia sempre foi fazer o cortejo lá, porque tem a caminhada, a gente faz a concentração nessa praça e dá a volta na cidade e volta para lá para daí dar início ao cortejo. Que aí tem o samba de Seu Zé, tem as apresentações o dia inteiro, tem a feira afro. O primeiro já foi o evento o dia todo também? Sim, o dia todo, sempre foi. E o primeiro foi no dia 7, isso porque caiu num domingo. Ah, tá. Entendeu? Aí falei, cara, não dá pra ser só dia 7. Aí, como eu te falei, esse dia 7 me começou a causar alguns probleminhas. Porque aí, um malandro daqui do Rio me ligou e disse que dia 7 não podia fazer, porque era dele, o outro malandro
me ligou, falou, olha, dia 7 é a data do falecimento do meu Zé Pilintra, o do outro já foi o nascimento do Zé Pilintra dele. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte... Uma data importante, todo mundo quer usá-la, né? Vocês ficam com o dia 7, eu faço em julho, mas faço todo segundo domingo de julho, até porque a gente pode fazer uma peregrinação até a Lapa, né, até a Matriz, pedir um axé, conversar, né, e aí fazer o nosso no município de Barra do Peri, nosso sul fluminense. E assim tem sido, até porque num domingo a gente pode fazer um diazão de lazer, de passar o dia todo. Nós temos a Feira Afro, Herança Ancestral, que está sempre conosco lá participando. E tem os barraquinhos dos terreiros, né, que participam. Até esse ano foi a primeira no Largo da Feira, pedido realizado, porque a gente sempre concentrou na Praça Pedro Cunha e ia para um clube, né? Porque a gente não tinha conseguido ainda uma autorização para ficar ali no Largo da Feira. E esse ano foi. Então, eu fiquei muito contente de conseguir realizar o cortejo lá na Praça Pedro Cunha esse ano, num lugar boêmio de Barra do Piraí. E quantas pessoas aproximadamente? Esse final de semana? Isso. Deu acho que deu de 400 a 500 pessoas. 400 a 500 pessoas. Ficou muito lotado e foi muito emocionante. Porque todo mundo, seu Zé, povo de rua, malandragem, então todo mundo veio a caráter, no chapéu, com a sua roupa, com a sua imagem. Então foi um momento de muita fé. As pessoas estavam muito mais para celebrar a existência de seu Zé, a importância de Maria Navalha, que veio de frente no cortejo desse ano, né, que foi o tema Feminicídio no Fio da Navalha, referente à conscientização da violência contra a mulher. Então, vem barracão de diversos municípios, grupos de dança afro, apresentando ali, expressando ali a sua forma de enxergar a malandragem através da dança, através dos pontos. Então, foi muito importante, assim, quando a gente estava caminhando com o seu Zé, e eu olhava aquela multidão de pessoas com o seu chapéu, com a sua blusa preta, branca e vermelha, eu fiquei, gente, a gente está aqui, e a gente parar um município inteiro para olhar para a gente parou um mercado. Eu olhava para o lado, as caixas de mercado estavam paradas. Ninguém trabalhou, pronto, parou a cidade. A rodoviária parou para ver a gente. Então, esse impacto, essa insegurança que a Ju sente, que eu sinto, ela é ancestral. Porque a gente está acostumado a ser ridicularizado, marginalizado. Mas seu Zé e Maria Navalha é justamente isso, essa resistência da rua, essa resistência da rua e marginal. E com essa questão do feminicídio tá assim tão não sei se está tão, acho que sempre foi, né, forte essa questão. É que agora a gente vê mais, a gente agora aparece mais, agora as entendeu? pessoas estão denunciando mais. Então, aí, seu Zé, vamos com a força da malandragem feminina esse ano, sob minha proteção, né, e Maria Navalha ali, trazendo essa proposta da proteção dela com as mulheres, e de Zé Pilintra também com a proteção dele sobre as mulheres, mas também trazendo o homem para a sua conscientização de onde está a sua responsabilidade quanto ao que está acontecendo, né, em relação ao feminicídio. Você está protegendo ou você está matando suas mulheres? Né? Então foi um tema bastante forte. Nós tivemos convidados muito importantes, como a delegada da DEAN, Juliana Montes. Tivemos a Paloma Salomé, que é a primeira mulher trans dentro da DEAN. Da região sul-fluminense, né, a estar trabalhando dentro de uma delegacia da mulher. Então foi muito importante a presença de todas essas pessoas. Todas.
São autoridades representando também as suas instituições, né? Sim. Eu olhei aqui na internet para poder trazer o dado, já que a gente está falando de feminicídio, que o estado do Rio registrou 20 casos, né, de feminicídio no primeiro trimestre de 2026, que teve até uma queda, né, de 37% em relação ao mesmo período de 2025. Mas, assim, mesmo com a redução, né, nesse período aqui pontual, a gente acompanha aí um crescimento, de acordo com as próprias estatísticas, né, do número de feminicídio, tentativa de feminicídio. Então, é importante também esse tema estar dentro das religiões, Sim, né, dentro sim. dos espaços religiosos. E como vocês abordam, para além do cortejo, como é essa abordagem, Juliana, dentro dos espaços religiosos de matriz africana? E aí você pode falar de maneira regionalizada, como Barra do Piraí, ou de maneira ampla, se tiver essa informação. Bom, a proposta é ir nos terreiros e trazer essa informação para as mulheres de terreiro, e não só as mulheres de terreiro, mas as mulheres trans também, né? Porque o feminicídio não está acontecendo somente com a mulher cis, né? Posso dizer, mas com as mulheres trans também. Então, trazer essa informação que ela pode ligar para 180 e pedir ajuda, saber que nós estamos ali para ouvir, para estender a mão. Ela pode fazer uma denúncia anônima, nós vamos trabalhar todo com uma proteção, medida protetiva. Nós temos o apoio, como eu disse, da Juliana Montes, né, da Paloma Salomé, que tem essa proposta da gente estar levando essas informações para dentro do terreiro, para que saibam que elas não estão sozinhas. Então, já começamos no cortejo, e os programas que nos convidam para conversar também já desperta, né? Já dá um alerta de que nós estamos aí para combater juntas, unidas, o feminicídio. E como eu falei, os homens também têm que ter a sua responsabilidade. Sim, claro. Né? Todo homem veio de uma mulher, eles não podem esquecer disso. A gente vive numa sociedade hoje muito tecnológica, das redes sociais. E isso, o nosso celular nos deu pra gente um poder muito forte. Então, as pessoas se acham que o mundo digital é uma terra sem lei, na qual elas podem falar o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, que aquilo não vai dar em nada. Como a gente teve o último caso do movimento Red Pill, que são homens mais velhos, muitas vezes sem formação, que ensina meninos, homens, adolescentes a serem mais alfa. Só que chegou num nível tão tóxico que criaram uma trend de, por exemplo, o que fazer caso ela diga não, que virou notícia. Aquele do pedido do casamento, por exemplo. E aí, né? Não aceitou? E qual era a reação desses meninos? E você via na internet. Um pegava a faca e fingia que estava esfaqueando, um socava um boneco, um dava... Ou seja, peraí, gente, a que ponto chegamos, né, dentro da cabeça desses jovens, principalmente os meninos? Porque os homens já são ensinados que eles não podem chorar, eles não podem ter sentimento, eles têm que ser sempre fortes. Mas até onde vai essa força? Porque essa força, ela está indo para uma mulher sendo morta, uma mulher sendo arrastada. Porque ela termina com o cara ela não quer voltar pro cara, e o cara arrasta ela dentro do carro até ela morrer. Então, se eu digo não, você vai me matar, então até onde vai essa força masculina? Aí vem o seu Zé, né? Essa força masculina, ela precisa vir na proteção dessas mulheres, na denúncia, na responsabilização. Que se eu, homem, tem um amigo que bate na esposa dele, que maltrata a esposa dele, eu não posso simplesmente aceitar, não, ele é homem. Meu amigo, meu parça, não vou me meter. Não mete a colher. Como que as pessoas estão fazendo, esses homens, principalmente essa liderança Red Pill, está fazendo cursos, vendendo cursos caríssimos, ensinando homens a ser misóginos. O que é o macho alfa? O macho alfa é aquele que senta na ponta da mesa, é aquele que paga a conta, é aquele que faz a mulher ficar em casa, é aquele que determina o que ela faz, o que ela veste. E Zé Pilintra não é assim. Zé Pilintra não é esse arquétipo masculino. Zé Pilintra é o arquétipo masculino
que respeita as mulheres, respeita a rua, respeita os mais velhos. Então, trazer essa caminhada, esse cortejo, traz esse olhar, esse novo olhar da malandragem. Porque malandro não é aquele que fica bebendo, que rouba. Não, malandro é uma pessoa sábia. Uma pessoa que sabe respeitar as leis das ruas. E as leis da rua, ela é real. Precisou sobreviver, né? Precisou... Porque assim, nós em Barra do Piraí tivemos uma questão com uma igreja, que depois eu até te mostro, que o pastor... Nós pedimos que a caminhada do Cortejo Zé Pilintra fosse registrada no calendário da cidade. E aí eu passei o projeto para um vereador para que ele apresentasse à Câmara Legislativa para ir em votação. E aí esse pastor soube e ele foi contra, óbvio, né? Tá, entendo. Tá no direito dele. Entendo. Mas aí ele, dentro da igreja, ele disse que a Câmara Municipal estava fazendo uma lei assim, às escondidas para a caminhada de Zé Pilintra, que é uma entidade demoníaca, que leva as mulheres para prostituição, as pessoas para as drogas, para o alcoolismo. E aí soltou isso nas redes sociais. Aquilo foi um Big Bang, né? Na região sul-fluminense. E aí, no dia da votação, que foi dia 24 de junho do ano passado, quando nós chegamos, ele fez um outro vídeo dentro do carro, convocando os fiéis da igreja dele para que eles fossem para a Câmara Municipal. Ele pediu 100 pessoas, fossem para a Câmara Municipal para ir contra. Que ele, se pudessem ir 100, mas que ele ia até sozinho, que ele ia gritar lá sozinho, mas ele não ia permitir que uma entidade demoníaca tomasse conta da cidade, né? E aí falei, gente, a gente tem direito de ir lá assistir também, né? E aí começou aquela movimentação das religiões de matriz africana e quem não era mais adepto, digamos assim, simpatizante, e acho que não tinha espaço. Ele praticamente... Eu cheguei lá às 2 da tarde. Essa votação seria às 5. 2 da tarde eu cheguei lá e já tinha uma aglomeração da galera da matriz africana. Ele mais umas 3 ou 4 pessoas. Ele viu aquele movimento assim. Eu não vi mais ele. Eu só sei que a gente tinha gente do lado de fora da Câmara, em frente, tem uma praça, Nilo Peçanha, que não coube mais ninguém dentro da Câmara Municipal. Tinha gente na escada, no corredor, dentro ali onde estava rolando a votação. Você tem que ver o vídeo. Foi muito linda a união que teve. Foi derrubado, mas eu digo assim, foi derrubado uma votação, mas não foi derrubado o nosso axé, a força que teve, aquele povo todo lá cantando o hino da Umbanda, cantando para Zé Pilintra, e foi lindo demais, foi forte. Eu tô vendo que você é emocionada com isso. Mas, para além da atitude criminosa dele, né, porque racismo religioso é crime, né? É importante a gente reforçar. As pessoas têm o direito aí de expressar suas religiões. Sim, né? E a caminhada de Zé Pilintra não veio para afrontar ninguém. Não. Foi. Poxa, tem para São Jorge, tem para Santa não sei das quantas, tem. A gente tem a nossa fé, a gente tem nosso direito. Nós somos a maioria. Né? Então, assim, é uma questão de lutar contra o racismo religioso, colocar nossas entidades também nas ruas, porque assim, eu conheço pastor que faz consulta, entendeu? Eu conheço fiéis da igreja de evangélicos que fazem consulta, e não tá errado, não tem problema. O que não pode é ser hipócrita, né? Se beneficiar, buscar essas entidades nessa religião para poder se sentir bem, mas aí na encolha, digamos assim, mas né, na frente das pessoas criticar, criminalizar, demonizar, que é o termo que se usa. Né? E aí começa a desmistificação das nossas entidades, e a nossa luta também é essa. De tirar esse demônio que os colonizadores colocaram, porque eles precisavam reprimir os escravos, eles precisavam ter poder, porque eles sabiam que eles eram a minoria, entendeu? Então, assim, se deixar juntar, eles não iam conseguir mais espalhar. Então, a ideia deles era sempre quebrar, né, os grupos para que a gente não enfraquecesse, né? Mas a nossa luta E aí Zé Pilintra,
não leva ninguém à prostituição e às drogas. Ele vai buscar essas pessoas no umbral, né? Que até então, na matéria, a sociedade hipócrita, injusta, empurra eles até tal ponto de chegar ao alcoolismo, de chegar a uma prostituição, porque não tá vendo saída por conta da falta de oportunidade, né? De um curso, de trabalho digno, um trabalho digno, de ter um acolhimento, né? Porque assim, quando vieram os escravos, eles ficaram igual bicho. Quando vieram os colonizadores, quando trouxeram os europeus para o embranquecimento de Pindorama, que depois virou Brasil, a ideia era embranquecer, porque tinha negros e índios, indígenas. Então, foi assim, peraí, a gente vai ser minoria assim. Então, tiveram uma proposta, mas deram terras para os italianos, deram emprego remunerado, e os negros ficaram onde começou a ter os quilombos. A existir os quilombos para que a gente nossos ancestrais antepassados não morressem, não fossem extintos, né? Então, se o negro tivesse a oportunidade, aqui vou te dar a terra, você vai ser remunerado, você vai continuar trabalhando e você vai ser remunerado, a história hoje era totalmente diferente. Então, assim, Zé Pilintra, ele vai a esses lugares. Eu não sei se você sabe, mas Chico Xavier mesmo diz que as pombagiras, elas vão num lugar tão no submundo do umbral, tão profundo, que tem muitos mentores espirituais que não chegam lá, mas ela vai a pedido de uma mãe, de um pai, uma súplica. Elas vão até lá e buscam essa alma que está sofrendo, que está perdida, para trazer para a luz, para uma salvação, né? Então, assim, é totalmente ao contrário. E essas mulheres pombagiras, Exus, Zé Pilintra, eles conhecem a nossa dor, eles conhecem a dor daqueles que chegaram a tal ponto desse abismo, de serem empurrados até lá. Porque Zé Pilintra, por exemplo, veio da Jurema, veio do Nordeste. Ele foi humilhado. Ele veio para sair da fome. Ele precisava trabalhar, ele precisava sobreviver. Então ele conhece a dor dessas pessoas que estão desempregadas. E é onde ele faz aquele trabalho para conseguir emprego para a pessoa. Lógico, a pessoa junto com ele. Não adianta pedir. Você não fazer a sua parte, né? E sentar e esperar. Assim como toda religião, né? Exatamente. Então, assim, ele conhece a dor tanto que tem. Ele conhece a dor de quem está desempregado, ele conhece a dor de quem perdeu um grande amor, seja um amor entre namorados ou um pai ou uma mãe, né? E aí surgem os pontos, né? De Zé Pilintra, de Exu, das Marias, vamos dizer assim. Ele chorava por uma mulher que não é uma... Já era o quê? Já era uma pessoa ali sofrendo por algo, que tem gente que comete suicídio, tem gente que, né, vira alcoólatra, entra em questões de vício. A religião, a fé, ela tá para todo mundo. A fé é para todo mundo. A gente precisa ter fé na vida, a gente precisa ter fé nos nossos ancestrais, e a nossa vida, ela não começou agora. Existem vidas passadas, a gente já carrega essa ancestralidade muito forte. Então, o católico, o evangélico, que quiserem frequentar uma casa de santo, fazer uma consulta, fazer um ebó, que é uma limpeza espiritual, tá aí para todo mundo, porque na verdade, com certeza lá atrás você tem algum pezinho ali, algum familiar que talvez você não conheceu, mas que viveu num dado momento, porque a gente também tem as pombagiras que a gente traz de herança, de avô, né, os orixás. Então, o processo de colonização, ele não conseguiu, mas ele tentou por tudo apagar até mesmo a memória. E a memória está viva, a memória está aí, está na terra, está no ar, e também está nos nossos ancestrais.
O cortejo, e aí você está falando de memória, de apagamento, né? E aí a gente volta para o cortejo propriamente dito, que já é o terceiro ano que vocês organizam lá em Barra do Piraí. E ele vem como essa proposta também de resgate, né? De materialização, de resgate, de contar a história e também ali de encontro, de aquilombamento. Essa é uma das propostas, Clara? Com certeza. Juliana? Com certeza. Nosso objetivo da espiritualidade, que a gente é só matéria, assim, obedecendo a... Chamam a gente, não sei se deve, mas chamam a gente de cavalo, né? Somos cavalo da espiritualidade. Aí tem gente que fala, cavalo? Poxa, mas assim, ovelha também é quadrúpede, né? Então, se você na sua religião pode ser ovelha, a gente pode ser cavalo. A gente pode ser cavalo. O senso de comunidade, ele é nosso. O senso de comunidade, ele é preto. As pessoas pretas, as mulheres foram os primeiros a se organizar juntos, porque a gente não faz nada sozinho. Essa ideia de que se a gente quiser, a gente consegue, né? Que a gente é colonizador, é uma ideia, é exatamente o que eles queriam, que a gente se separasse, que a gente tivesse, sabe, quanto mais distante, melhor. Só que as maiores revoltas, as maiores transformações sociais, elas vieram através do coletivo. Então, é esse resgate também de lembrar que somos um coletivo, que organizados, que juntos conseguimos celebrar a existência de Zé Pilintra e Mariana Valha, resgatar a nossa herança ancestral, a nossa história e poder conscientizar outras pessoas e poder mostrar para outras pessoas que juntos, só juntos, aquilombar. Um coletivo que na época aconteciam de madrugada, né? As escondidas. Os barzinhos, hoje, como eu sempre falo, hoje é gourmet, hoje é maneiro, hoje é legal, mas isso acontecia na época da opressão. Então eles se reuniam às escondidas por que eu falo de barzinho? Porque aí eles eram os produtores de cachaça. Aí já tinha uma cozinha para você beliscar, mas a ideia ali era se reunir para fazer como que nós vamos quebrar isso que a gente está vivendo, que não tem como ser assim. E aí tem um ponto: se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, teria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Então, assim, todo ponto tem um fundamento, não é? Tem uma história, tem uma história. Atrás. É igual as pessoas julgam muito. Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer. Ia morrer. Você não tinha direito de trabalhar. Preto, você não tinha direito de trabalhar. Você estava ali, vai, sobrevive, se vira. Se você não justificasse para onde você estava indo, ouvindo, na hora, a polícia, se não morresse de tanto apanhar. Então, não é que não queria trabalhar, não tinha direito de trabalhar porque não queria que sobrevivesse. Trabalhar, você precisa ser remunerado, né? E não é o que acontecia, né? Não queria que a gente trabalhar é a existência, né? É a existência, é existir. Não era que era vagabundo, não era que... É que eu falo, Zé Pilintra não saía sambando pela rua, gente. Na luz do dia e jogando baralho, jogando um carteado. O carteado, o baralho, enfim, o jogo vinha da jogatina porque precisava de dinheiro. E isso acontecia de madrugada, não era nem durante o dia. Durante o dia você tinha que estar escondido, né, para não morrer, para sobreviver. Então, assim, é estudar os pontos, é perguntar, é saber por quê. Porque isso aconteceu em Valença, uma moça falou, eu gosto muito de Zé Pilintra, mas essa questão da vagabundagem, cara, não era isso. Zé Pilintra sempre trabalhou muito. Zé Pilintra era doutor, né? Ele era curandeiro, conhecedor das ervas. Tem Zé Pilintra que trabalha, eu nunca tinha visto isso antes, eu conheci um Zé Pilintra, que ele não toma cerveja e nem bebida destilada, no caso, uísque, vodka, essas coisas. Ele tomava vinho, porque ele é da linha de preto velho. Eu nunca tinha visto isso. Eu tomo sangue de Cristo, mas as pessoas ainda não estão prontas para essa ideia, porque eles já moldaram uma ideia de Zé Pilintra da Lapa, do Rio de Janeiro, que toma cerveja, samba e joga baralho. Entende? Então, assim, ele falou, eu sou da linha de preto velho. Eu tomo sangue de Cristo. Porque eu fui curandeiro, eu trabalhava com as ervas. Zé Pilintra era doutor.
E aí ele veio e migrou para o Rio de Janeiro por necessidade, alguns para São Paulo, enfim, buscando uma cidade maior para uma oportunidade de sobrevivência. E aí ele conhece as mulheres também, passando pelos seus sem emprego, que aí foi para um cabaré, ele virou protetor das mulheres, porque as mulheres sofriam muita violência na época, assim como hoje em dia, né? E assim foi os empregos que ele conseguiu. Então não era trabalhar para quê? Se eu trabalhar eu vou morrer. Vai morrer. Ele vivia numa época da opressão que ele não tinha direito de trabalhar, de sobreviver, né? Então todos os pontos têm fundamento. Não é só vagabundagem. Acho importante as pessoas saberem, principalmente de outras religiões. Pesquisa, não custa nada. Pergunta. Participou aqui comigo já há algum tempo a Dandara Suburbana, que é uma influencer maravilhosa. E ela é doutora, inclusive, né? E aí ela estava justamente falando sobre isso, né? Da questão histórica mesmo, da religiosidade em si, né? De pesquisar, de saber, de entender o fundamento histórico que aconteceu lá atrás e que trouxe a religião até aqui, a demonização da religião de matriz africana, porque que acontece? Que é o que vocês trouxeram também, que é a proposta de demonizar, né, de falar que é feio, que não é correto, que não é ali de, entre aspas, Deus, para poder afastar, excluir, marginalizar, para que as pessoas, suas histórias, suas crenças, sua tecnologia ancestral, que aí é a cura através das ervas, né, as orações, para que tudo ficasse apartado, distante, e a negritude não tivesse a força, não pudesse expressar, né? Enfraquecer a negritude. Enfraquecer a raiz da negritude, né? Essa foi a tentativa e continua sendo. Continua sendo. Mas a gente tá aqui pra... A gente resiste. E aí tem um evento como esse que reúne cerca de 500 pessoas em Barra do Piraí, que é o cortejo... Qual é o nome do cortejo? Caminhada e cortejo. Caminhada e cortejo do Fluminense de Zé Pilintra, né? E aí vocês falaram sobre as pessoas que estavam lá participando. E algumas que estavam como simpatizantes, pessoas que olhando, mas eu queria entender do ponto de vista dos moradores, né? Como que foi essa receptividade, já que é o 3º ano? Que o primeiro foi uma coisa, né? Era um choque. Um choque. Aí a segunda, estamos aqui de novo. A teve terceira, aquela coisa toda do pastor, então foi... Ainda? Porque aí foi antes da caminhada. Essa questão do pastor ir contra. Veio foi deputado aqui do Rio de Janeiro para lá, evangélico também, para estar com ele lá. Então ano passado foi muito polêmico. Foi um outro choque maior ainda. Mas saiu, inclusive no dia que... derrubaram o nosso pedido, porém nós fizemos uma caminhada naquele dia também. Então teve no dia 24 de junho, teve uma caminhada para mostrar que a gente resiste, a gente está ali para ficar. E aí esse ano nós tivemos uma união de mais pessoas que até então estava só na curiosidade. Os moradores, cara, nem sei. Uns abraçam, outros já sabem, né? Eles vão ter que aceitar, né? O importante é isso, aceitar e respeitar, porque... Tem comentário, hoje nem vou ficar na cidade, porque não sei o quê. Não, tá bom. Enquanto outros saíram daqui para poder ir para lá, saíram de vários lugares para poder... Foi também muita gente dali do redor? Foi o Grupo Zanzar, que é um grupo de samba de coco, que tocam, a maior parte são mulheres. Bom, foi... 2 homens só, o restante era tudo mulher. Tinha muita mulher mesmo. Muita mulher. Mas é isso, né? A aceitação. A gente tá aí para expressar a nossa ancestralidade, a nossa fé, o que a gente acredita. Por exemplo, durante a caminhada, a gente presenciou presença de bolsonaristas com blusa, a caráter, distribuindo figurinha. E nesse momento eu fiquei apreensiva, porque eu fiquei pensando qual vai ser a reação deles e qual vai ser a nossa reação. Porque a nossa reação é muito mais importante como eles vão, porque a gente já espera. Mas que a gente, nós, pessoas pretas, a gente sempre somos vistos como pessoas raivosas, pessoas violentas. E no momento de caminhada e cortejo de uma fé, eu fiquei me questionando qual seria a reação, o que poderia acontecer.
E sabe um silêncio? Enquanto todos estavam caminhando, eles só ficaram em silêncio. É o que eles podiam fazer. Porque a gente, mais uma vez, nós somos maioria. O que eles poderiam fazer? Eles iam entrar no meio da caminhada, eles iam começar a falar ou a pregar. E até mesmo se eles começassem a falar ou a pregar, eles têm direito, porque a gente está ali na rua, e a rua é pra gente, a rua tem leis, mas não é crime falar, não é crime se expressar. E é justamente a nossa luta. Inclusive, uma dessas pessoas que estava lá distribuindo os adesivos, estava na Câmara Municipal no dia da votação. Sim. E ele teve uma fala, assim, horrível, né? Porque ele chamou a gente de baderneiro. Quando ele agradeceu, inclusive gostaria de agradecer por vocês terem se comportado. Foi, como assim? A gente não tem educação, então? E é negro. É negro, não é uma pessoa... Aí ele recebeu vaias, claro, né? E, infelizmente, não passou. Passou e não passou. Eu digo que no mundo espiritual passou. É toda uma questão de... um degrau aqui, outro ali, espera, calma, que a gente tá rompendo aí barreiras lá para depois se materializar aqui. Mas considerando que foi pro terceiro ano o evento, isso é romper barreiras, é se posicionar, né, mostrar a relevância e mostrar que todos têm direito a expressar sua fé, sua religiosidade. A gente não precisa disso, beleza, a gente pediu, mas não precisa, vai sair, vai ser feito, foi feito, terceiro ano, em outubro, 25 de outubro, nós temos o sarau de Zé e Maria, que a gente já traz essa pegada da Jurema. Né? A gente não pode esquecer que ele veio do Nordeste, que ele é curandeiro, eles trabalham com a erva, né? E aí o sarau vai ser sobre isso, é sobre esse lado da história de Zé Pilintra. Porque assim, ele se adaptou ao Rio de Janeiro. Você vai para um outro país, você vai para um outro lugar, você acaba sofrendo uma adaptação, não tem jeito. Então assim, mas a gente não pode esquecer da raiz, da onde veio realmente Zé Pilintra e a história dele, né? Aí em outubro nós temos o sarau de Zé e Maria. Inclusive, o mês de Zé Pilintra, na verdade, é outubro. Dia de Zé Pilintra é 28 de outubro na Umbanda. Então, fizemos no dia 7, porque o Rio é uma coisa mais carioca. Tá. Mas o mês de Zé Pilintra é outubro. Então, dia 25... que é um domingo, né? A gente sempre dá prioridade um domingo para que as pessoas possam ir, porque se caiu no meio da semana já não fica, né? Não passa em branco. Mais um dia para as pessoas irem curtir, conhecer a história. Aí já vai ter no sarau já teremos maracatu, nós vamos ter uma coisa mais nordestina, porque Zé Pilintra é nordestino. É daí que vem a história de Zé Pilintra. Agora, Juliana, tem um ponto aqui. 50 minutos já, tô quase acabando. Jura? Que rápido! Muito. Eu tenho um ponto aqui, porque quero falar de políticas públicas, né? Eu tenho uma ligação muito forte, né, com a administração pública nesse sentido, e eu entendo a importância de políticas públicas. Então, eu vejo o quê? Reconhecer o evento como parte do calendário lá do município, de eventos do município, é sim uma política pública importante, é sim necessário e sim faz diferença pra gente. Então não foi dessa vez ainda, mas certamente vocês seguirão nessa luta. E aí eu quero falar de políticas públicas, né? Eu quero falar como o município se comporta, enquanto a administração pública, municipal, estadual, se comportam diante dessas iniciativas de vocês, o comprometimento, o apoio. Existe, não existe? Já tô vendo aqui que Clara já deu uma olhada. Porque mulher preta é expressiva, né? Clara já deu uma olhada aqui. Porque a Juliana não viu. Então, sei que vocês já trouxeram desafios, né? Ao que parece, essa iniciativa desse evento, ela é de vocês, é do projeto. Então, não tem apoio, nesse momento ainda, não tem um apoio público à altura do que essa expressão religiosa merece, assim como todas as outras. Tô tentando minimizar, me ajuda, Juliana, me ajuda. Resistência a gente vai encontrar em todo lugar. Todo lugar a gente vai encontrar resistência, a gente vai encontrar alguém que não concorda, a gente vai encontrar alguém mais articulado que vai tentar, de uma certa forma, derrubar o projeto, derrubar a ideia.
Mas que a gente... É isso, é a persistência, é a luta, é você chegar e, olha, eu quero fazer a caminhada, eu quero fazer o cortejo, é falar com as pessoas certas, e aí os caminhos vão se abrindo, né? E tem uma questão que eu vou levantar, porque eu acho que é importante, é que preto tá na moda. Então, muitas das vezes, pode ficar mal. Pega mal se você não contribuir de uma certa forma, nem que seja minimamente. Então, a política pública de pessoas pretas está muito em alta. Está todo mundo falando de política pública de pessoas pretas, de direito das pessoas pretas. Então, de uma certa forma, todo mundo quer um pedaço, mas nem todos querem se comprometer. Nós sempre tivemos apoio, sim, da prefeitura, né? Que, assim, a gente pede autorização, isso aí não nos é negado. A gente faz alguns pedidos, como o trio elétrico, como a estrutura, né? E isso aí nunca nos foi negado. Não, beleza, pode fazer. Então, temos. Mas é claro que eu também não posso dizer que é maravilhoso. É igual uma festa de Santana, Nossa Senhora de Santana, ou São Jorge. Marcha para Jesus. Também tem esse evento? Tem. Aqui não é bem tradicional. Nós vamos ter, inclusive, lá uma Praça da Bíblia, né? Não sei se você sabe. Vai ter uma Praça da Bíblia que está sendo... O projeto já passou. Nada contra. Mas eu digo assim, a gente também precisa, a gente também vota, a gente também paga imposto, a gente também faz parte, né? Então, acho que precisa estar de 50-50. Chegar junto, por igual, sem aquela resistência, assim, porque às vezes assina mais rápido para um do que para outro, mas sai. Não posso dizer que tanto que tá lá, tá na mídia, a gente tem sim, não dá para dizer que não temos esse apoio. Mas temos sim. Então, estamos chegando realmente ao fim do nosso encontro, do nosso papo. A próxima agenda é outubro, então. O próximo 25 evento... de outubro. 25 de outubro. Já dá para colocar na agenda. Exato. E eu queria pedir para vocês, já no encerramento, para que vocês fizessem as considerações finais. Porque, assim, 1 hora a gente pensa que é muito tempo, mas aí o papo vai, o papo vem, voa. Há algo que a gente não abordou, que é importante para vocês, né? Que estão aí representando as pessoas de religião de matriz africana, de Barra do Piraí, do Sul Fluminense. Clara, tem algo que a gente não abordou que é importante trazer? Quer encerrar mesmo, fazer um agradecimento? Bom, eu quero agradecer a você, a Ju, a todos que estão aqui presentes, né? É um dia muito especial. E eu queria deixar um recado para as pessoas que estão assistindo. Segue a gente lá no Instagram, @cortejozepilintrabp, porque é Barra de Piraí. E aí vocês vão estar atentos às novas agendas e às atividades que a gente vai propondo aí durante o ano. Juliana? Bom, agradecer a espiritualidade que tem dado esse caminho todo, primeiramente, né? Zé Pilintra tá abrindo os caminhos para os projetos dele, porque a gente obedece, né? Deixar sempre bem claro que a gente recebe alguns recados e as coisas estão acontecendo. Então, agradecer a nosso Pai Oxalá, né, que nos mantém firme para nos esmorecer, porque às vezes as pancadas acontecem, mexe no emocional, a gente fica meio desestruturado, às vezes desanimado, e não, calma, persistência, nós somos fruto de quem veio nessa luta lá atrás, olha para eles, o que foi feito, Dandara, Zumbi, eles passaram por tudo aquilo, vocês estão aqui agora e não estão sozinhos, né? Nós temos toda uma comissão, uma equipe, todo mundo ali é da religião de matriz africana, também todo mundo tem sua espiritualidade dando aquela força pra gente permanecer. Então, agradecer primeiro a espiritualidade, agradecer a confiança da espiritualidade em nos escolher, porque a gente fala assim, cara, será? Mas é isso, agradecer nossos pais e mães de santo da região sul fluminense, que dão total apoio, que chegam junto, e agradecer fé, força, resistência, axé. Não desistir. A gente, mais uma vez, não estamos aqui para afrontar ninguém, estamos aqui só por um direito nosso, de quebrar de desmistificar
A gente tem o direito de realmente ser laico, estar num país no laico, de verdade. Ter essa laicidade para nós, e não só no papel, dizer que é e deixar quieto a gente nas escuras. Não, é viver realmente num país laico, o direito de ir e vir. Eu te agradeço muito pelo convite. Vivi, obrigado. Imagina, uma grande alegria estar aqui. Vivi da fisioterapia. Esteve com a gente. Beijo, Vivi. Acabou que a gente nem falou dela. Teve temas aqui que eu ia trazer a Vivi, ia citá-la aqui, acabou. Inclusive, Vivi estava lá presente no cortejo, firme e forte. Uma querida. Sempre parceira, sempre junto. Você vivia 3 anos atrás, 4 anos atrás, por aí. E a gente tem caminhado junto aí sempre. Vivi, vem, Vivi, vamos tal lugar. Ela, Ju, vai ter um negócio assim, vamos. E é isso. É pegar na mão, fazer aquela corrente e seguir em frente. Como diz Clara, sozinho ninguém avança, não é isso? Ninguém consegue nada sozinho. A gente precisa continuar os processos de aquilombamento entre nós e relembrar que é só a força do coletivo que pode propor mudanças e transformações sociais. É isso. Vamos juntas? Bora? Vamos avançar? Muito obrigada por estar aqui conosco. Agradeço às convidadas por terem vindo, participado, contribuído aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo evento. Fique à vontade. Nós vamos receber da Alerj uma moção de aplausos para a Caminhada Cortez Zé Pilintra depois de amanhã. Um grupo, Mulheres do Afoxé, que também é um projeto ligado, também vai receber a moção de aplausos da Alerj depois de amanhã. Em Barra do Piraí, uma deputada, pode falar? Pode, claro. A deputada Élica Takimoto, que tem dado uma força pra gente, tem sido parceira. A Niane Franco também é a madrinha da Caminhada Cortez Zé Pilintra de Barra do Piraí, junto com o Tiago Conceição, que é do MIR, né? Do Ministério da Igualdade Racial do Rio de Janeiro. Nossos parceiros, muito obrigado a vocês por esse olhar, por essa parceria. E eu te mando foto da gente recebendo lá. Por favor, parabéns, inclusive, pelo reconhecimento. É dele. É deles. Muito obrigada, te espero no próximo Empoderação. Um abraço.